Sabe aquela máquina de costura antiga que talvez a gente já tenha visto na casa da avó, pegando poeira num canto? Pois é, ela esconde uma história. E que história? A gente está falando de espionagem de marketing, de um baita conflito cultural e até da ascensão e queda de um verdadeiro império. Bora desvendar isso. Para começar, a história tem um nome que é a cara dos Estados Unidos: Singer. Só que, olha que curioso, esta máquina aqui, especificamente, não foi feita lá. Ela saiu, na verdade, de uma linha de montagem lá na Escócia. O plano era grande, construir para exportar e conquistar o mundo. E a decoração dela, o design, não tinha nada a ver com os Estados Unidos, nem com a Escócia. Era um toque do Egito Antigo. Isso mesmo, o desenho era de uma esfinge. E o destino final de toda essa jornada? O Japão. E foi lá que essa mistura toda de culturas ia encontrar, digamos, o seu maior desafio. A pergunta que fica é: como é que um objeto só consegue ser americano, escocês, egípcio e japonês, tudo ao mesmo tempo? Para a gente entender essa confusão, não basta desmontar a máquina, não. A gente precisa desmontar a história que ela carrega. Pensa só, muito antes de existir internet, de smartphone, esta máquina de costura da Singer já era um produto global, totalmente global, um verdadeiro quebra-cabeça de nacionalidades. Então, vamos juntar as peças. A empresa, americana. A fábrica de exportação ficava na Escócia. O visual, inspirado no Egito. E o mercado-alvo, o Japão. E olha, o mercado japonês era tão importante, mas tão importante, que os concorrentes de lá começaram a copiar o design da Singer só para conseguir competir. Ok, mas como é que se vende um produto com essa salada de culturas toda? A Singer, na época, se tornou um mestre numa coisa que hoje a gente chama de localização, que é basicamente falar a língua de cada cultura, mesmo vendendo o mesmíssimo produto para todo mundo. E a diferença é gritante, olha só. Para os americanos, o papo era de poder, olha só. A nossa tecnologia americana dominando o mundo. Já lá no Japão, a conversa era outra. Era sobre harmonia. Veja como esta ferramenta moderna se encaixa perfeitamente na sua casa, na sua família. São duas realidades completamente diferentes para vender uma única máquina. Então, vamos analisar com mais calma esse anúncio japonês. À primeira vista, parece tudo certo, né? Uma adaptação cultural perfeita, até respeitosa. Mas tem algo mais acontecendo por baixo dos panos. A lógica parece óbvia, né? Pega um produto ocidental, coloca no cenário japonês bem tradicional para todo mundo se sentir confortável com a novidade. É o básico do marketing. Só que não é bem isso que está rolando aqui. E é aqui que vem a grande revelação. Essa cena, que parece tão japonesa, na verdade era um copia e cola. Isso mesmo. Era uma cópia quase idêntica de um anúncio americano de 10 anos antes. Ou seja, a Singer não estava adaptando a máquina para a cultura japonesa. Ela estava, na verdade, vendendo o ideal da família moderna americana, só que com outras roupas de outros rostos. E a prova disso, o detalhe que entrega tudo, é a presença do pai na cena. Porque na cultura japonesa daquela época, costura era coisa de mulher. Mas ali, na imagem, o pai está observando a filha aprender. Isso reflete o ideal americano do pai moderno, participativo. Era, no fundo, uma exportação de valores culturais disfarçada de propaganda. Só que, apesar de todo esse marketing super inteligente, a Singer deu de cara com um problema que propaganda nenhuma conseguiria resolver. A roupa mais tradicional do Japão, o kimono. Funciona assim. Para limpar um kimono de verdade, não dá só para jogar na água. É preciso desmontar a peça inteira, descosturar tudo, tirar o forro, limpar cada pedaço de tecido separado e depois costurar tudo de novo. E para isso dar certo, a costura tem que ser fácil de desfazer, certo? Pois é, e aí que está a grande ironia da história. A maior inovação da máquina Singer era o tal do ponto fixo, um tipo de costura famoso por ser super forte, quase impossível de desmanchar. Ou seja, a principal qualidade da máquina, o que a tornava tão boa, a tornava também praticamente inútil para cuidar da principal peça de roupa japonesa. Era uma solução perfeita para um problema que ninguém no Japão tinha. Então, o que acontece quando seu produto não se encaixa na cultura local? Como essa falha de design afetou a Singer? Bom, essa é a história da ascensão e da queda de um gigante no Japão. Olha só os números. Nos anos 20, a Singer era dona do mercado. Dominava com quase 90%. Era coisa demais. Mas aí, no final dos anos 30, os concorrentes japoneses aprenderam o jogo. Começaram a fazer máquinas tão boas quanto, só que mais baratas e, claro, mais adaptadas à realidade deles. O resultado?
Depois da Segunda Guerra, a gigante americana era só uma sombra do que já foi. Tinha menos de 15% do mercado, e dessa ela nunca mais se recuperou. Mas, sabe, os números frios não contam a história toda. Essa máquina específica que a gente está vendo, que hoje está no museu, ela tem a própria jornada. Ela foi comprada lá em 1927. Sobreviveu a uma guerra mundial, costurando uniformes de enfermeira. Mudou de cidade várias vezes com a família. A jornada dela é a prova de que esses objetos não são feitos só de metal, né? Eles carregam histórias. No fim das contas, a história desta máquina de costura nos mostra uma coisa. Os objetos que a gente tem em volta não são mudos, eles contam histórias sobre quem os fez, quem os usou, sobre os mundos que eles ajudaram a conectar. Isso faz a gente pensar, né, que outras histórias incríveis estão escondidas nas coisas que a gente tem em casa, paradas num canto.